A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos uma vez mais. Santíssimo Deus, a tua presença nesse momento, nos achegamos, assim como já temos feito desde o início desse culto, mas de maneira mais especial ainda te pedindo, rogando ao teu santo nome, que fales conosco. Assim como nosso irmão, o presbítero Valdemir já orou aqui, clamamos a ti uma vez mais, que o Senhor se apiede de nós, que venha ter conosco de maneira especial, que o teu povo, ouvindo a tua palavra nesse momento, possa ser edificado, consolado e exortado apenas por ti. Que o homem desapareça por completo e somente a tua voz possa ressoar desse púlpito. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você que gosta de filmes e de livros e costuma ser alguém interessado nesse tipo de conteúdo, com certeza uma das coisas que mais lhe interessa é o final da obra. Nós que gostamos de ler, gostamos de bons livros, claro que nos interessamos pelo conteúdo como um todo, mas uma das coisas que nos chama a atenção numa obra, especialmente numa obra que tem por objetivo lhe conduzir a um ápice, a um momento mais importante no seu caminhar para o final, te traz esse interesse de continuar lendo e chegar a esse momento de experimentar o final daquela obra. Obras de ficção, por exemplo, são bem atrativas nesse sentido, assim como obras relacionadas à questão de investigação. Isso aguça a nossa curiosidade, aguça o nosso interesse naquela obra. Filmes, então, também têm bastante essa função de atrair a nossa atenção e nós aguardarmos com grande expectativa o final daquele filme. E se você é como eu, com certeza também não deve gostar de spoilers. É alguém que gosta de experimentar, ter aquele sabor, aquele gostinho de ver no momento em que acontece a cena, ou no caso, chega aquele capítulo, para você ter a sensação inigualável de ver o que acontece no final. A conclusão, não apenas em obras de literatura ou até mesmo de filmes, nos chamam a atenção, mas também, e principalmente, é claro, conclusões relacionadas à palavra do Senhor Deus. Eu espero que você, assim como tem interesse, ou melhor dizendo, muito mais do interesse que você tem por filmes e literatura, seja o seu interesse pelas conclusões que a palavra do Senhor Deus tem a nos ensinar. E nessa tarde, meus irmãos, eu quero falar justamente sobre isso. Aqui nesse texto de Mateus capítulo 6, versículo 9 e versículo 13, de forma mais precisa, sobre a conclusão da oração do Senhor. No versículo 13, justamente quando ele fala ao final da oração: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É nessa porção da palavra do Senhor Deus que nós meditaremos essa tarde acerca da conclusão da oração. Bem, o contexto de Mateus capítulo 6, o início do capítulo 6, ou melhor dizendo, o contexto maior
onde ele está inserido, do 5 ao 7, é o famoso Sermão do Monte, onde Jesus profere ali vários ensinos para os seus discípulos. No capítulo 6, ele começa a falar de algo específico relacionado às esmolas, como se deve dar esmolas, comportamento em ajudar o próximo, e a partir do versículo de número 5, mais precisamente, ele começa a ensinar acerca da oração. Jesus começa a ensinar como os seus discípulos devem orar, ou melhor dizendo, primeiro ele fala assim: vocês não devem orar dessa maneira. Ele faz um contraste entre a oração dos hipócritas, aqueles que apenas oravam para aparecer em público, para parecerem piedosos, mas não de fato eram, e ele contrasta essa realidade, mostrando que nós não devemos orar assim, chegando no versículo 9 dizendo: mas vós orareis assim. Então, esse é o contexto do capítulo 6. Primeiro ele contrasta como nós não devemos orar, e depois ensina como nós devemos orar. Lá em nossa congregação, no Conjunto Palmeiras, fiz as exposições de cada uma dessas sentenças. Foram 8 sermões aqui na oração do Senhor. E hoje eu quero pregar, como eu já falei, a última sentença, a última parte da oração, o último sermão que eu preguei lá, acerca da conclusão. E aqui eu quero que vocês vejam alguns ensinamentos que essa conclusão nos traz, seguindo aqui a estrutura do Catecismo Maior de Westminster. Tenha isso em mente. O primeiro ensino acerca da oração do Senhor. Nós devemos reforçar nossas orações com argumentos. Escute isso. Nós devemos reforçar nossas orações com argumentos. Perceba, é isso que está por trás aqui do que Jesus fala. Ele está dizendo, ele acaba de proferir as petições ensinadas, 6 petições que ele ensina, e aí ele vai dar o fundamento disso. Por quê? A ideia do pois aqui, o fundamento. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Em outras palavras, nós devemos pedir estas coisas ao Pai. Que coisas? As coisas mencionadas anteriormente, porque dele é o poder, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, nós apresentamos nossas petições e as fundamentamos com argumentos, com lógica. Quer ver isso em outras porções das Escrituras Sagradas? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 32, Êxodo capítulo 32, para você ver alguns exemplos, breves exemplos bíblicos de homens de Deus que oravam fundamentando, argumentando com Deus em suas orações. Êxodo capítulo 32, versículos do 11 ao 13. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. O que Moisés está fazendo aqui? Lembra do contexto? Lá Deus está irado com o povo, devido ao pecado de terem, mais uma vez, incorrido em idolatria contra o Senhor. E aí Deus ameaça destruir o povo, e Moisés, quando age como mediador ali da antiga aliança, intercedendo por aquele povo, ele apresenta a sua oração ao Senhor Deus com argumentação. Ele está dizendo: se o Senhor destruir o teu povo, o que acontecerá é que os ímpios, os pagãos, vão blasfemar do teu nome, falarão contra ti, Senhor,
Dirão que o Senhor Deus fez foi uma maldade por tirá-los da terra do Egito e destruí-los no deserto. E mais, Senhor, lembra-te do teu pacto, lembra-te da tua aliança. O Senhor estabeleceu com os nossos pais, com Abraão, Isaque e Jacó. Não te esqueças disso, Senhor. O que é isso, meus irmãos? Argumentação. Ele está argumentando com Deus, biblicamente. Claro, usando a própria palavra do Senhor Deus, ainda que não finalizada naquele período, digo, o registro do cânon sagrado, mas utilizando as próprias promessas do Senhor, a própria palavra do Senhor, para argumentar com o Senhor, reverentemente. Veja isso no Salmo 143, Salmo 143, verso de número 1. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. O salmista Davi clama a Deus para que ele o escute, ouça suas súplicas, mas baseado na fidelidade do Senhor, baseado na justiça do Senhor. Mais uma vez, meus irmãos, a argumentação. Agora vai para o Salmo 83, o Salmo 83. Volte um pouquinho. Salmo de Asaf. Olha o que ele diz, a partir do verso 1. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os seus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Dizem, vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente, e firmam aliança contra ti. As tendas de Edom, e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia, como os habitantes de Tiro. Também a Síria se alia com eles, e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Faz-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram, apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento. Como o fogo devora um bosque, a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Asaf está fazendo a mesma coisa. E isso é uma tônica presente em todo o saltério. O salmista ora a Deus, ele fala com o Senhor Deus e ele argumenta com Deus. Ele começa a clamar pela intervenção divina para que Deus venha a se levantar contra os inimigos do seu povo. E ele apresenta os argumentos para isso. Olha, eles têm tramado contra nós, eles têm se levantado contra o teu ungido, contra o Senhor, eles têm feito bastante iniquidades, praticado muitas iniquidades, e ele começa a apresentar esses argumentos para que o Senhor Deus haja contra eles, contra os seus inimigos. Romanos agora, capítulo 15. Romanos capítulo 15. Versículo 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. O apóstolo Paulo
nos ordena a lutarmos em oração. Lutarmos em oração. E lutar em oração implica em argumentação, em utilizar argumentos fundamentados na palavra de Deus, nesse diálogo que acontece com o Senhor Deus. Eu quero que você perceba por esses exemplos, e teriam muitos outros para nós darmos aqui, mas vou parar por aqui, que a oração, uma das características da oração que o Senhor nos ensinou em Mateus 6, e que serve como um princípio, uma norma, um exemplo para nós copiarmos, assim também não apenas orarmos aquela oração do Senhor, mas também em nossas outras orações, aplicarmos o princípio da argumentação, da lógica, de você usar argumentos, de você ser lógico em sua oração, possui uma estrutura. Quer ver isso? Lá em Mateus 6, no próprio texto do sermão, veja lá, Mateus 6, versículo de número 9. O Senhor nos ensina que a oração possui um prefácio. Pai nosso que estás nos céus. É o prefácio da oração. É a introdução. Você se apresenta diante de Deus adorando, exaltando o seu nome. Em seguida, nós vemos aqui as petições, que são 6 petições. As 3 primeiras: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. São as 3 primeiras petições. Todas as 3 estão relacionadas com o Senhor, com a sua vontade, com o seu reino, com a sua santidade, com a glória do seu nome. Segunda parte da oração, as 3 últimas petições: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. As 3 últimas estão relacionadas a nós com o nosso próximo, as nossas necessidades e o nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, o que ele está nos ensinando aqui? Primeiro você ora adorando a Deus, você, em seguida, vai fazer petições relacionadas ao Senhor Deus, à sua glória, ao seu reino, e só depois é que você apresenta a Deus as suas necessidades. E só depois você faz petições pelas suas causas pessoais, seus familiares, sua igreja, seu próximo como um todo. E por fim, você conclui a oração, mais uma vez, exaltando ao Senhor Deus. O que é isso senão uma estrutura lógica, bem fundamentada, com argumentos persuasivos, mas não porque são persuasivos em si mesmos, mas porque procedem da boca de Cristo, é claro, porque são palavra de Deus. São palavra de Deus. Como é que são as suas orações? Como é que você se apresenta diante de Deus para orar? O Senhor nos fez com capacidade de raciocínio. Precisamos usar a lógica. Nossas orações devem ter uma estrutura. Nós não podemos usar palavras desconexas. Isso não existe para cristãos. E eu sei que quando eu falo isso, para algumas pessoas, o primeiro pensamento que vem à cabeça é o seguinte: já imagina logo os pentecostais, que são bem característicos de fazerem isso, a ponto até mesmo de pronunciarem palavras que não têm nenhum sentido em si mesmo. As chamadas línguas estáticas, as falsas línguas estranhas, dom que não mais se continua na igreja de Cristo. Mas é claro que não apenas os pentecostais pecam contra Deus quando proferem orações que não possuem nenhum entendimento, nenhuma lógica, quando fazem isso. Mas você mesmo pode cometer esse pecado contra Deus, quando a sua oração ou as suas orações não possuem lógica, argumentação, não há entendimento. Quando você ora como se fosse meio que no automático, simplesmente por obrigação. E claro que é a obrigação orar todos os dias e mais de uma vez por dia. Mas quando você faz apenas por isso,
Quando você não para nem para pensar nas palavras que você vai utilizar diante do Senhor Deus. E aí você fala de forma atabalhoada, apressado. E talvez já tenha acontecido com você até mesmo de falar uma bobagem numa oração. Ter proferido uma palavra que não deveria ter saído naquele momento. Diante de Deus, diante da sua presença. Você precisa valorizar a maneira como você ora. E nesse caso aqui, de forma específica, com relação às palavras que você utiliza, a estrutura que você segue, o raciocínio lógico, coerente. Não me venha com o argumento de que você não é capaz de fazer isso. Eu não sou tão inteligente assim. Eu não sou tão estudado. Eu não tenho tanto conhecimento da palavra de Deus. Isso não é argumento. Deus te deu capacidade para isso. A não ser que estejamos falando de alguém que tem um problema sério, mental, aí é outra história. Alguém que é deficiente. Mas se esse não é o seu caso, você tem obrigação de orar com inteligência. Com inteligência. E ensinar aos seus filhos a orar assim. Dessa forma. É claro que as crianças, a gente sabe que não vão orar como um adulto logo no início. Terão dificuldade de pronunciar algumas palavras, falarão de maneira mais curta, mais breve. Mas isso não te exime da tua responsabilidade de ensinar o teu filho a saber a pronunciar essas palavras. A usar corretamente as palavras das Escrituras. Porque é meu filho, é criança ainda, deixa ele falar do jeito dele. Não, você corrige. Em amor, é claro. E filho, não é assim, é dessa forma. Por quê? Porque a palavra do Senhor Deus nos exige precisão teológica, precisão bíblica em nossas palavras. E claro, em nossas orações. Você precisa lembrar que quando você está orando, você está falando com Deus. Quando você vai se apresentar diante de alguém importante, eu tenho certeza, seja o seu chefe, alguém que você considera como importante, alguma autoridade, você tem todo o cuidado com as palavras que você vai utilizar. Pelo menos eu espero que você tenha. A maneira, você até ensaia um discurso antes, não é verdade? Talvez você até escreva o que é que você vai falar para aquela pessoa, para que você não venha falar nenhuma bobagem. Talvez na hora de gravar um áudio no WhatsApp, você grave e regrave várias vezes para que não saia nenhuma bobagem para aquela pessoa que você está enviando. E por que então que você, quando vai falar com Deus, você vai de qualquer maneira? Você vai de qualquer jeito, sem pensar nas palavras, sem ter cuidado em dirigir a palavra a Ele. Nossa Confissão de Fé de Westminster também fala sobre isso, no seu capítulo 21, parágrafo 3º, se você tiver com ela aí, pode abri-la. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, parágrafo 3º, acerca do culto religioso e do domingo. A oração com ações de graça, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens, para que seja aceita. Deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio de seu Espírito, segundo a sua vontade. E isso eles dizem, com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal, deve ser proferida em uma língua conhecida dos presentes. É claro que o contexto de culto público, que estão falando aqui, e obviamente que se tivesse alguém aqui que fosse um estrangeiro e fosse orar em público, deveria haver tradução, é claro, para que houvesse entendimento. Mas mesmo alguém que vai orar em privado e ele tem uma outra língua, ele fala inglês, ele fala algum outro idioma, não interessa o idioma que ele fale. Se ele está falando com Deus, até mesmo em sua mente, ele tem que falar com inteligência, com entendimento. Se for em público, tem que haver tradução, para que haja entendimento dos demais também. E em privado ou em público, tanto faz, sempre tem que haver entendimento, sempre tem que haver inteligência, porque ele se dirige a Deus, ao Senhor Deus. Mais uma vez eu pergunto a você, como você tem orado ao Senhor Deus?
Segundo lugar, não apenas reforçar nossas orações com argumentos, mas também nossos argumentos devem ser baseados em Deus, não em nós mesmos, nem em nenhuma outra criatura. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Livro do profeta Daniel capítulo 9. Uma das orações mais belas da palavra do Senhor Deus, registradas aqui nas Escrituras Sagradas. Daniel capítulo 9. A partir do versículo 4. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele. Daniel aqui se apresenta diante do Senhor Deus, e o contexto é que ele se depara com as profecias acerca do que Deus tinha falado quanto ao cativeiro babilônico, o período em que o povo passaria ali em cativeiro, e quando se depara com aquela realidade de que o povo tinha pecado, os pais tinham pecado, e o povo agora ali sofrendo a escravidão, o cativeiro babilônico, ele diante disso, diante daquela situação de pecado, clama a Deus por misericórdia, confessa o pecado dele e do povo e clama a Deus por misericórdia. Daniel está argumentando com o Senhor, é claro. Ele está apresentando uma oração que tem entendimento, que tem lógica. Mas essa argumentação, assim como qualquer outra na palavra do Senhor, tem que ser baseada não em nós mesmos, não em nossas obras, mas no próprio Deus, na sua misericórdia, na sua natureza misericordiosa. Você não pode orar dependendo de si mesmo. Não faça como aquele pastor que certa vez foi orar, famoso pastor, e apresentando a Deus ali, aquele momento, aquela pregação que ele iria fazer, ele começa a fazer as suas petições, e ao final ele diz: assim, atende a minha oração, ó Deus, porque quem ora a ti é Marco Feliciano. Não, nós não podemos orar em nossos nomes, nós não podemos orar como se nossa justiça própria diante do Senhor Deus fosse a causa de nós sermos atendidos por Ele. Pelo contrário, se dependesse dos seus méritos e dos meus, nós nem mesmo estaríamos aqui presentes hoje, nem mesmo. Quanto mais termos a possibilidade de nos aproximarmos do Senhor e ter as nossas orações atendidas. Não baseie suas orações, seus argumentos em quem você é. Você pode estar pensando assim: mas Alex, eu jamais vou orar como esse pastor, eu jamais vou orar assim, eu nunca nem orei assim, quanto mais agora. Tudo bem, você não pode chegar a esse absurdo de orar dessa forma, mas há pessoas entre nós, e talvez você já tenha incorrido nesse pecado, de se chegar a Deus para argumentar com Ele e apresentar de alguma maneira o seu comportamento, o seu testemunho piedoso, como se isso fosse causa para que você fosse atendido. Não faça isso. Porque se você tem tido, durante todos esses anos, um testemunho de piedade, de comunhão com Deus, de santificação, isso não é fruto dos seus méritos, mas é a graça do Senhor Deus na sua vida. Se hoje você é outra pessoa do que você era há 10 anos, foi porque o Santo Espírito de Deus
lhe regenerou, lhe trouxe a Cristo. E é Ele quem tem trabalhado na sua vida, e assim o feito. Não faça, não traga para si a argumentação como se dependesse de você, ou como se você fosse merecedor do que está pedindo a Deus. E não apenas também orar confiando em nós mesmos, mas também nos outros. Isso é teologia romanista. O que é que a teologia relacionada à intercessão dos santos é, senão isso? Eles baseiam as suas intercessões nos santos da Igreja Católica, da Igreja de Roma, como se eles tivessem acumulado durante suas vidas um mérito tão grande, aqueles santos, homens e mulheres, que fosse possível aquele crédito ser depositado na minha conta. Eles têm tanto crédito sobrando que eu faço orações em nome deles, que a intercessão deles por mim é mais eficaz, por conta do crédito que eles têm diante de Deus. Isso é blasfêmia, meus irmãos. É uma teologia do diabo. Nós não podemos orar em nome de outras pessoas, por mais piedosas que tenham sido, não passam de pecadores. Não passam de pecadores. E aí você pode contra-argumentar dizendo, mas Alex, eu jamais orei, jamais fiz uma reza dessa, quanto mais agora. Eu não oro baseado na intercessão, nos méritos de algum outro que não seja Cristo. Tudo bem, e que bom por isso. Mas talvez você seja do tipo de pessoa que tem uma fé tão fraca, tão débil, que chega até mesmo a confiar mais na oração do seu irmão ou do seu pastor do que nas orações que você faz diante do Senhor Deus. E não estou dizendo aqui que você não pode pedir oração aos seus irmãos, você deve pedir. Não deve pedir ao seu pastor, ao conselho da sua igreja para orar por você, você deve pedir para eles fazerem isso. Mas você não pode chegar a eles, a esses irmãos, como se você só fosse ser atendido se eles orassem por você. Se eles tivessem mais méritos, mais condições, mais proximidade com Deus de alguma forma. Não. Você tem acesso a Deus por meio de Cristo, tanto quanto o seu pastor, o conselho de sua igreja e qualquer outro irmão em Cristo nessa terra tem. Se você está em Cristo, você tem acesso livre a Deus. Ele é o seu sumo sacerdote. E eu pergunto a você nessa tarde, ó crente, por que você não se chegou a Ele ainda então? Pare de o tempo todo ficar pedindo orações quando você mesmo não ora. Ficar pedindo para as pessoas orarem por você quando você mesmo não ora. Eu vou afirmar isso aqui novamente. Não é pecado pedir orações aos irmãos. É claro que não. Mas quando você apenas vive de fazer isso, e você mesmo é negligente com as suas orações, você mesmo não ora a Deus, você mesmo não se ajoelha, não levanta suas mãos para os céus e não clama a Ele, sendo que você pode chegar a Ele da mesma forma que o crente, seu irmão, também pode. Em terceiro lugar, nós devemos agregar louvores às nossas orações, reconhecendo a glória de Deus. Filipenses capítulo 4. É claro, tem muitos textos, meus irmãos, que embasam todos esses princípios aqui ensinados na oração do Senhor, na conclusão ali. Mas, para a gente não se delongar tanto, vou estar só nesse aqui. Filipenses 4. Versículo de número 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Um dos elementos, uma das características de uma oração é nós adorarmos a Deus nessa oração. Nossas orações devem ser recheadas de louvor e exaltação ao nosso Deus. Precisamos gastar tempo glorificando o bendito nome do Senhor. Tempo com isso.
O prefácio da oração do Senhor não foi isso que nós vimos aqui? Ele começa falando, Pai nosso que estás nos céus, falando da paternidade de Deus, de onde Deus está nos céus, Deus é exaltado, Deus é transcendente, mas ao mesmo tempo que Ele é Pai, Ele é imanente, Ele se relaciona com o seu povo. Tudo isso são os atributos do Senhor Deus, alguns deles sendo citados na oração do Senhor, mostrando que nós devemos nos achegar a Deus dessa forma, exaltando o seu nome, glorificando a Ele por quem Ele é e pelo que Ele faz. E quando eu falo glorificar a Deus, por favor, não entenda de forma errada. Eu estou falando para você orar a Deus e ficar falando a palavra glória sem parar, como muitos pentecostais o fazem, como se isso em si mesmo fosse trazer algum benefício, ou que isso fosse adorar a Deus, ficar falando glória, glória, glória sem parar. É claro que você pode e deve falar glória a Deus, louvado seja o teu nome, mas você tem que fazer isso de maneira diversificada. Você ora a Deus com inteligência, baseando-se não nas suas próprias obras, e você exalta o Senhor Deus, falando, por exemplo, dos seus atributos. Você pode falar, e deve, com relação à sua onipotência, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que tudo quanto há veio da sua palavra, que Ele sustenta todas as coisas pela sua providência. Olha o segundo atributo aí. Que Ele tem a história na sua mão, soberania, que Ele conhece todas as coisas, onisciência, que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, onipresença, e por aí vai. O que não faltam são motivos, o que não faltam são atributos para que você venha glorificar a Deus, para a sua oração ser diversificada. E as suas obras então? Falar da sua criação, do sol, da lua, das estrelas, da terra, do mar, dos animais, dos seres humanos. A sua obra de redenção, falar do que Ele fez em Cristo pelo seu povo, falar de cada um dos aspectos, dos atos redentivos, a encarnação, a obediência ativa e passiva de Cristo, da lei, a sua morte vicária, a sua ressurreição, a ascensão, a entronização à destra do Pai, o seu retorno em glória. Percebe? São muitas as razões bíblicas para você adorar a Deus, para exaltar o seu nome. Por que você não faz isso então? Por que suas orações são tão pobres? Por que você não menciona os atributos do Senhor, as suas obras, e glorifica Ele por cada uma delas? Não estou falando para você, em cada oração que for fazer durante o dia, você mencionar cada uma delas. Isso é até contraproducente. Estou falando para que isso seja algo presente em sua vida, com frequência, ainda que seja de forma distribuída. São 7 cultos domésticos na semana, no mínimo, se você faz pelo menos um por dia. Então olha aí, 7 cultos para você distribuir entre eles, na liturgia do culto doméstico, as orações ali, e você exaltar cada atributo, ou naquele dia você vai orar ao Senhor Deus e vai mencionar esses atributos, essas obras do Senhor, e vai glorificar Deus por isso. Há muitas formas, meus irmãos. Mas eu vou dizer um motivo, ou pelo menos o motivo de alguns não conseguirem orar assim. Sabe por que é? É porque a sua teologia é pobre. Você não conhece a Deus como deveria conhecer pela sua palavra. Você é negligente no estudo das Escrituras Sagradas. Você não se aprofunda no que Deus diz. E aí, se você não conhece a Deus profundamente, a consequência lógica disso é que você não vai orar a Deus corretamente. Não é assim nos nossos relacionamentos? Quando aqueles que são casados aqui sabem de que o diálogo flui e certas coisas são feitas muito mais adequadamente para o seu cônjuge, quando você conhece bem uma área que ele gosta, alguma coisa, um gosto pessoal dele,
Se você conhece aquele gosto pessoal e você trabalha em prol daquilo, faz algo que venha a agradá-lo naquela área, aquilo vai fazer com que esse relacionamento conjugal venha a ser ainda melhor. Por quê? Porque você conhece bem o seu cônjuge, você procura agradá-lo naquela área que ele gosta, naquilo que ele gosta, naquele seu gosto pessoal, e isso faz o seu relacionamento ficar ainda mais íntimo e ainda mais deleitoso. Assim é com nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, nossos familiares de forma geral. Quando nós conhecemos bem o outro e procuramos agradá-lo naquilo que ele gosta, claro, em coisas lícitas, isso faz com que esse relacionamento fique muito melhor. Então, um dos motivos, sem sombra de dúvida, de que as suas orações, elas não estão permeadas de devoção, de adoração a Deus, é porque você tem pouco a oferecer. Você conhece pouco de Deus. Você conhece quase nada de Deus. É por isso que suas orações são tão pobres. Tão pobres. Quanto mais você conhecer do Senhor, inevitavelmente as suas orações serão enriquecidas. E eu quero frisar esse ponto antes de passar para o próximo. Gaste tempo adorando a Deus em suas orações. Não se achegue ao Senhor Deus apenas para pedir. Não se achegue a Ele apenas para derramar os seus problemas. Não se achegue a Ele apenas para apresentar as suas causas. Tudo isso é legítimo. Mas quando você o faz, primeiramente, tendo em mente de que você deve adorá-lo. Tem pessoas que tratam a oração como sinônimo de petição apenas. Petição é um dos elementos da oração, não é o único. Não é o único. Você já começa adorando e termina adorando a Deus. Em quarto lugar, Deus tanto é capaz para nos socorrer, quanto quer nos socorrer. E a fé nos encoraja a suplicar insistentemente a Deus, para que Ele venha nos socorrer, e também para que nós venhamos a confiar ainda mais nele, que atende às nossas orações. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Efésios 3, versículos 20 e 21. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus é capaz de nos socorrer e quer nos socorrer. A gente perde isso de vista. Olha o que Jesus está ensinando. Teu é o reino, o poder e a glória. A quem pertence o poder, meus irmãos? A Deus. Deus tem todo o poder. E Ele, como Criador e ao mesmo tempo nosso Salvador, nosso Redentor, Ele tem total condição, total capacidade de nos socorrer. Só Deus pode nos socorrer em última instância, porque até quando nós somos socorridos por algum próximo nosso, isso é a própria boa mão do Senhor Deus conduzindo aquele próximo a nos ajudar. É Deus quem nos socorre. E eu quero frisar isso também aqui porque em nossos dias, em dias de trevas, em dias de pandemia, em dias de grandes dificuldades financeiras, na área da saúde, em todas as áreas, as pessoas têm perdido isso de vista e achando que o socorro está em outras coisas e não no Senhor. O socorro não está, o socorro do povo da aliança não está em outra pessoa, a não ser em Cristo, a não ser no próprio Deus. É nele que está o seu socorro. É Deus quem pode curar a sua enfermidade. Eu não estou dizendo que Ele vai curar necessariamente. Ele pode ou não fazer isso. Mas eu estou dizendo e falando isso de forma convicta, com fé. É Ele quem pode curar a sua enfermidade. E somente Ele. É Ele quem pode consolar o seu coração que está enlutado nesse momento. E somente Ele pode consolar o seu coração. É Ele quem pode resolver o problema conjugal que porventura você possa estar passando.
É Ele quem pode salvar o seu familiar que você tanto ora há tantos anos. E somente Ele pode fazer isso. Só Ele pode se apiedar de nós. Apenas Ele. E eu pergunto a você: você tem confiado no Senhor Deus? Confiado totalmente em sua soberania? No fato de que a Ele pertence o reino, o poder e a glória? Ou você tem confiado muito mais nos homens e até mesmo na força do seu próprio braço? Em último lugar, e com os olhos muito bem fitados no texto de Mateus 6, eu quero que você perceba o último elemento da oração do Senhor. Elemento esse que pode passar desapercebido por alguns, mas não deveria. E eu espero que não passe nunca mais por você, se antes passava. Ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. A palavra amém. Qual o significado da palavra amém? Você sabe dizer? Bem, vamos ver aqui alguns dos significados que ela aponta aqui, algumas das características que ela possui, biblicamente falando. 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 16, por favor. A palavra amém, ela expressa o nosso consentimento. Veja isso, no versículo 16, capítulo 14. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. O apóstolo Paulo está ensinando aqui sobre o culto, ali na igreja de Corinto, para a igreja de Corinto, e havia muita bagunça, muita confusão entre eles, e ele está dizendo aqui que o culto tem que ser com ordem e decência, de maneira centrada e inteligível. Após uma oração, após um cântico, a igreja, para dizer amém, ou até mesmo a pregação, depois de tudo que é dito no culto, a igreja pode dizer amém se entender. Se entender. E aí, quando ela fala isso, ela está consentindo naquilo, dizendo, em outras palavras, assim seja, isto é verdade, concordamos com isso. Em segundo lugar, ela expressa também, a palavra amém, expressa unidade. Vá para Neemias, Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, versículo 6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém e amém. Na exposição de Esdras aqui, da lei do Senhor Deus, ao final da exposição, o povo dizia amém e amém, apontando aqui não apenas o consentimento, concordando com o que era dito, afirmando assim seja, mas também expressando a ideia de unidade. O povo em uníssono profere amém, unidade do povo da aliança. O amém, a palavra amém também deve ser pronunciada, ou melhor, ela sempre deve ser pronunciada ao final de cada elemento de culto. Quer ver isso? Vá para Deuteronômio capítulo 27. Deuteronômio capítulo 27. Versículo 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. O povo diz amém após o pronunciamento da lei do Senhor Deus em público, a sua leitura, ou também a sua pregação, a sua exposição. Agora vá para 1 Crônicas. 1 Crônicas capítulo 16. 1 Crônicas capítulo 16.
Veja o versículo 7 e 8. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Versículo 8. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Eles cantam um salmo aqui, versículo 36 agora. 36. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse, amém. Ao final do cântico do salmo, o povo dizia, amém. Assim também como da leitura e da exposição do texto bíblico. A cada final de elemento de culto ministrado, o povo diz, amém. Também, a palavra amém, ela exemplifica o desejo sincero do povo da aliança e dependente de Deus para atender os nossos pedidos. Volte para Neemias. Neemias capítulo 5. Neemias capítulo 5. Versículo 13. Também sacudi o meu regaço e disse, assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu, amém. A palavra amém, meus irmãos, ela tem todas essas características. Expressa consentimento, unidade, desejo de que Deus atenda às nossas petições, ao que nós estamos clamando a Ele, ou apresentando diante dEle ali, o nosso louvor, por exemplo. Mas ela também tem uma outra característica importante, e a gente, infelizmente, tem um mau entendimento disso em nossos dias. A palavra amém, ela é uma resposta. A palavra amém, ela é uma resposta. Por isso, sempre que a palavra amém for usada como pergunta, é um erro crasso teológico. Você já ouviu isso? Alguém no púlpito, ou até mesmo pessoalmente falando? Amém ou não amém, meus irmãos? Jamais faça isso. Se você fazia, espero que você pare hoje. Amém é uma resposta a Deus. Você não pergunta com amém, você responde com amém, biblicamente falando. Deus fala e nós respondemos com amém. Ou quando algum irmão pode falar alguma palavra, algo baseado na palavra de Deus, nós falamos amém, meu irmão, para a palavra de Deus, obviamente. Então, amém não é pergunta, amém é resposta. Resposta do povo de Deus. E amém tem o seu lugar. Amém é dito na conclusão, ao final. Já ouviram aquelas pessoas que ficam durante a pregação falando amém, amém, e o pregador pregando, e ele falando cada vez mais alto e competindo com o pregador? Ou durante as orações, alguém está orando na reunião de oração e a pessoa fica amém, amém, amém. Algumas vezes até mesmo indicando para a pessoa acabar a oração, a gente sabe disso. Mas, de qualquer forma, não deveria ser feito. A palavra amém deve ser pronunciada ao final, na conclusão. Talvez você ache isso preciosismo, mas não é. Se o Senhor Deus estabeleceu para nós como utilizarmos essa palavra, nós devemos utilizá-la como Ele mesmo a prescreveu. Queremos concluir com Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Apocalipse capítulo 3, versículo 4 não, irmãos, 14. Versículo 14 de Apocalipse capítulo 3. Versículo 14 de Apocalipse 3, a carta à igreja Laodiceia. Só o versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O próprio Cristo se auto-intitula
como o amém. A palavra final. Última e verdadeira. Fiel e verdadeira. Por quê? E eu quero salientar isso aqui para nós concluirmos. Porque você pode seguir cada um desses passos nas suas orações. Argumentar, logicamente. Você pode orar procurando não confiar nos seus méritos. Você pode também orar falando dos atributos do Senhor, se dirigindo a Ele com reverência. Cumprir tudo isso. Mas se você não orar conscientemente de que suas orações só são atendidas por causa de Cristo e de Cristo somente, nenhuma das suas orações serão ouvidas pelo Senhor Deus. Nenhuma delas. Pode repetir quantas vezes você quiser a oração do Senhor, falando o Pai Nosso que está nos céus até o final, várias vezes por dia. Se você não ora em nome de Cristo, por meio dele, confiando unicamente nele, na sua pessoa e na sua obra, as suas orações não serão respondidas. Ele é o amém. Que nós venhamos a confiar nele, e somente nele. Que nos instrui acerca de como devemos orar. Que mostra detalhadamente como utilizarmos as palavras ao nosso Pai. Ao mesmo tempo, nos ordena a confiar nele, exclusivamente nele, que é o nosso Redentor. Que essa conclusão de oração seja muito mais atraente a você do que as conclusões de filmes e de livros que você tanto estima. Muito mais que a conclusão da oração do Senhor te ensine muito mais do que essas coisas. E você as valorize muito mais. Deus os abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Oremos uma vez mais. Senhor nosso Deus, diante de Ti, com toda a reverência e temor em nossos corações, nós clamamos ao Senhor por Teu perdão pelos nossos pecados. Nós não temos orado como deveríamos. Na verdade, nós não sabemos orar como convém, Senhor. Necessitamos do auxílio do Teu Santo Espírito. Que Ele interceda por nós. Que Ele leve nossas súplicas a Ti, ó Pai. E que o nosso Redentor, o nosso mediador, Jesus Cristo, faça a nossa mediação. E nós possamos ser ouvidos por Ti. E o Senhor venha a receber a adoração que nós prestamos ao Teu nome, as orações que fazemos em prol do Teu reino, da Tua glória, e também, ó Deus, se for a Tua vontade, o Senhor venha atender às nossas necessidades, aquilo que nós precisamos. Abençoa o Teu povo grandemente nessa tarde, com o perdão dos nossos pecados, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.